Já pensou em conhecer o fim do mundo? Então vem comigo! Oi pessoal, bem-vindos a Pelo Mundo by Myself. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre minha viagem a Ushuaia, lá no extremo sul da Argentina, mais conhecida como o fim do mundo. Ushuaia é uma cidade pequena, como já falei, no extremo sul da Argentina. É considerada a cidade mais austral do mundo, ou seja, mais distante. Aqui fica mais próxima da Antártica. Inclusive de lá de Ushuaia saem vários cruzeiros que vão fazer passeios pelo continente gelado. Ushuaia é limitada pelo Canal de Beagle, que sai do Oceano Pacífico, e pela Cordilheira dos Andes. Antigamente, o território ocupado hoje por Ushuaia era habitado apenas pelos índios Yámanas. No início do século XX, foi construído um presídio de alta periculosidade, que não demorou muito tempo, apenas algumas décadas, mas em torno desse presídio foi se desenvolvendo a cidade. O presídio se acabou, devido às condições insalubres para os presos, principalmente por causa do frio. O presídio não tinha aquecedores suficientes e aí fechou, mas a cidade continuou se desenvolvendo. Hoje, Ushuaia vive praticamente em função do turismo. Se você for para Ushuaia em voo comercial, certamente você vai ter que fazer conexão em Buenos Aires. Eu peguei o voo da Gol de Guarulhos até Buenos Aires e lá eu fiz conexão. E aí até Ushuaia eu fui pela companhia nacional, que é Aerolíneas Argentinas. O voo de Buenos Aires a Ushuaia dura cerca de 3 horas e meia. O aeroporto de Ushuaia é pequenininho, bem acolhedor, tem uma arquitetura bem interessante, toda em madeira. É um aeroporto pequeno, só de voos nacionais. E não fica muito distante do centro da cidade. Então, assim que você desembarcar, existem vários taxistas na frente do aeroporto oferecendo serviços, e se você não tiver contratado nenhum serviço de traslado anteriormente, pode pegar um desses táxis e não vai sair muito caro. Ushuaia é um famoso destino para os esquiadores, já que sempre faz frio e no inverno então o frio é rigoroso e tem muita neve. Mas se esse não for o seu objetivo, esquiar, se quiser realmente aproveitar a cidade e os passeios dos arredores, a melhor época para ir seriam os meses de primavera, verão ou outono. Eu fui no mês de março e achei um período maravilhoso, não choveu, fez um certo frio, ficou entre 5 e 15 graus, mas você levando roupas adequadas dá para passar tranquilamente, dá para passear à vontade. Agora é importante levar casaco corta-vento, porque nesse período venta bastante. O tempo de duração da sua viagem vai depender muito dos seus objetivos, mas eu considero que 5 dias são suficientes para você conhecer o que tem de principal em Ushuaia e nos arredores. Quanto à hospedagem, a dica é ficar num local próximo ao centro de Ushuaia. Existem várias opções de acomodação, com diversos preços, desde hotéis mais caros até apartamentos bem mais econômicos. Eu aluguei um apartamento pelo Booking.com, que é o apartamento Magallanes, que fica a aproximadamente 3 quadras da avenida principal de Ushuaia, que é a Avenida San Martín, e achei a localização maravilhosa. O apartamento é um pouquinho mais alto, então sempre da janela do meu apartamento tinha uma vista linda do Canal de Beagle e paguei bem mais barato do que se tivesse ficado no hotel ali pela Avenida San Martín ou mais próximo da avenida. Por falar em valores, Ushuaia não é uma cidade barata. Tanto a alimentação quanto a acomodação tem um custo um pouquinho mais alto que o normal, já que a cidade, além de ser turística, ela fica mais distante de Buenos Aires e todos os insumos de alimento, tudo vem de Buenos Aires, por isso que o custo acaba sendo um pouquinho mais alto. Ushuaia tem vários atrativos turísticos, não só na própria cidadezinha, ao redor do centro principalmente, quanto nos arredores. A minha dica é você reservar 2 dias para conhecer toda a região central de Ushuaia caminhando. A avenida principal é a Avenida San Martín, e em torno dela e nas paralelas você vai encontrar várias cafeterias maravilhosas, chocolaterias, restaurantes, museus, lojinhas de souvenir. Passear à margem do Canal de Beagle também é maravilhoso, o calçadão oferece belíssimas paisagens. As principais atrações que eu considero em Ushuaia são as seguintes. Fazer o City Tour no ônibus turístico, que é chamado de Double Decker. É um City Tour de aproximadamente 2 horas, você tem uma visão geral de Ushuaia.
e ele termina no presídio, né, onde surgiu a cidade, que hoje funciona como um museu. É uma visita maravilhosa, é o Museu del Presídio, e você vai conhecer muito da história do Ushuaia. Vai visitar as instalações antigas do presídio e as instalações atuais que funcionam como salas de museu. Muitos museus que existem em Ushuaia, o segundo que eu considero imperdível é a Galeria Temática de la História Fueguina. Esse museu é muito lúdico, muito curioso, ele conta a história de Ushuaia, né, de toda a região, desde sua origem com os índios Yamana. A história é contada com cenas formadas por bonecos em tamanho real. É um museu bem interessante, fica na própria Avenida San Martín, então caminhando, passeando pela avenida, é muito fácil encontrá-lo. E o calçadão à margem do Canal de Bigo é outro atrativo imperdível. Além das belíssimas paisagens, você também vai encontrar vários recantos bem curiosos. Você vai ver uma réplica do trem do fim do mundo, que era o trem utilizado pelos presos para irem trabalhar no corte da madeira. Você vai encontrar também um recanto com resquícios históricos dos índios Yamana. Foi construída uma praça também em homenagem aos soldados que lutaram na Guerra das Malvinas. Enfim, é um passeio super agradável. Caminhando pelo calçadão à margem do Canal de Bigo, em direção ao porto, você vai encontrar o Centro de Informações Turísticas. De frente ao Centro de Informações Turísticas está o ponto do ônibus turístico, que é o Double Decker. E lá mesmo no Centro de Informações você pode carimbar o seu passaporte com o selo de Ushuaia, cidade mais austral do mundo. Então não perca essa oportunidade. E ao lado do Centro de Informações Turísticas está a placa emblemática de Ushuaia, né, onde coloca Ushuaia, o fim do mundo. Então você tem que registrar a sua foto ao lado dessa placa aí famosíssima. O bilhete para o passeio do ônibus turístico você pode comprar online, foi como eu fiz, eu deixei o link do site lá no meu blog, ou mesmo lá no próprio Centro de Informações Turísticas no dia que você for fazer o tour. Outra atração turística da cidade de Ushuaia é o Glaciar Martial. Para chegar lá não dá para ir caminhando, você vai precisar contratar os serviços de um táxi, mas é perto, cerca de 10 minutos, não vai sair caro. O Glaciar Martial fica no Cerro Martial, que é uma montanha, né, que faz parte da Cordilheira dos Andes. O Cerro Martial é muito procurado pelos esquiadores no período de inverno, mas nos períodos que não há neve você pode subir e aproveitar a belíssima paisagem. Você vai ter uma vista lindíssima da cidade de Ushuaia à margem do Canal de Bigo. Lá em cima você pode caminhar à vontade, fazer um trekking. Mesmo nos períodos quentes você ainda vê uma parte do glaciar, né, que é aquele bloco de gelo que fica no topo da montanha. E lá em cima, quando você terminar a sua caminhada, eu sugiro você parar na Cabanha Caça de Té. É uma cafeteriazinha, na verdade uma casa de chá maravilhosa, parece uma casinha de bonecas e ela é super bem decorada, tem tortas e bolos deliciosos, tem uma lojinha de souvenirs super interessante com objetos, com produtos super originais e os chás de lá são todos orgânicos. Como eu falei, o Ushuaia tem muitas cafeterias, mas eu quero aqui destacar a cafeteria Tante Sara. É um destino maravilhoso para fazer qualquer refeição, seja café da manhã, almoço ou jantar. Abre todos os dias da semana. Lá na Avenida San Martín, que é a principal de Ushuaia, né, do centro, tem logo duas dessas, então é um lugar super legal. As duas cafeterias têm decorações diferentes, mas todas duas são muito bem decoradas. O cardápio é super variado e delicioso. Tem um custo também maravilhoso.
a comida é servida em quantidade. E quanto aos restaurantes, que o Ushuaia também tem muitos, eu gostei muito do Ramos Generales, que na verdade é um misto de restaurante e cafeteria. Também abre todos os dias da semana, para todas as refeições, desde o café da manhã até o jantar. É um lugar super original, ele lembra um armazém, ele fica à margem do canal de Beagle. Um lugar bem acolhedor, a decoração é toda em madeira, é meio rústico, bem diferente, bem original, e o cardápio também é maravilhoso. Eles têm uma delicatessen com produtos produzidos no local, são produtos artesanais, os croissants são deliciosos, os pães são divinos, a sopa também no jantar é maravilhosa, eles têm uma carta de vinhos muito boa. Se você também não quiser tomar a garrafa de vinho, pode pedir só a taça, o vinho da casa é excelente. É outro local que eu também recomendo muitíssimo. E 2 outros restaurantes também que são bem conceituados, muito recomendados, mas são um pouco mais caros. É o Tia Elvira, que fica à margem do canal de Beagle, e o seu produto de maior renome são as centolhas, que são aqueles caranguejos enormes, típicos das águas frias, né, do Pacífico. Então, se você puder gastar um pouquinho mais e quiser uma experiência gastronômica um pouquinho mais requintada, Tia Elvira é uma boa opção. Se você quiser experienciar a gastronomia patagônica, então a melhor sugestão é o Bodegón Fueguino, que fica na própria Avenida San Martín. Também é um restaurante um pouco mais sofisticado, com preços um pouco mais altos, mas também a gastronomia é super requintada, super diferente. E o prato-chefe de lá é o cordeiro patagônico, né, com molho de vinho. Esse foi o que eu provei. Então, se você também quiser ter uma experiência mais diferenciada e puder gastar um pouquinho mais, essa é outra dica. E dentre os passeios nos arredores de Ushuaia, 2 que eu considero imprescindíveis. É o passeio de navegação pelo canal de Beagle, incluindo a visita à Piguineira, e o passeio até a reserva Tierra del Fuego, incluindo o tour no trem chamado Trem del Fin del Mundo. O primeiro desses passeios inicia com a navegação pelo canal de Beagle. A gente vai no barco que sai do porto de Ushuaia. Nesse passeio pelo canal de Beagle, a gente vai navegando e passa por alguns pontos simbólicos de Ushuaia, como o Farol Les Éclairés, passa pela Ilha dos Leões Marinhos, onde eles ficam lá deitados tomando sol. É muito fofo, muito curioso. E a gente navega pelo canal com lindas paisagens. E como eu falei, é importante você levar um casaco corta-vento, mesmo que haja a área fechada dentro do barco, você vai precisar sair para tirar fotos, apreciar a paisagem, e o vento é bem forte e frio. Esse passeio de navegação pelo canal de Beagle, ele sai do porto de Ushuaia com destino à estância Harberton. A estância Harberton é uma reserva onde você vai encontrar vegetação abundante, lagos, né, belíssimas paisagens, tem restaurante, tem museu. No seu passeio pela navegação de canal de Beagle, você pode fazer o passeio só até a estância Harberton, ou você pagar um pouco mais e incluir a visita à Pinguineira na Isla Martillo. Para chegar até a Pinguineira, você tem que chegar na estância Harberton. De lá sai um bote menor, com poucas pessoas, número limitado de visitantes, até a ilha onde fica a colônia dos pinguins Magalhães. Essa visita à Ilha dos Pinguins é muito controlada. Então a dica aqui é você fazer a sua reserva desse passeio com antecedência antes de sair do Brasil, para garantir que você possa fazer a visita à ilha nos dias que você estiver por lá. Porque corre o risco de você deixar para fazer a compra desse passeio quando tiver um Ushuaia e não ter vaga nos botes que vão até a ilha no dia que você pretende visitar. São botes limitados e número de pessoas também limitado. Só existe uma agência que faz esse passeio de visita à Pinguineira, é a Piratur, e eu deixo o link lá no meu blog. A visita à Pinguineira eu considero a cereja do bolo. É um passeio muito interessante, eu considero imperdível. A gente passa alguns minutos passeando pela ilha, o guia vai contando as histórias dos pinguins, como eles fazem a migração, o tempo que eles ficam lá. Esse período é o período de acasalamento. Você só vai conseguir ver a Pinguineira entre os meses de outubro e abril, ou seja, se você for no período de inverno, a Pinguineira, a colônia de pinguins não vai estar por lá.
É o período onde eles estão em acasalamento, estão trocando as penas, estão sempre em pares, né? Aquele clima de namoro. É muito fofo, eles não têm medo, a gente não pode tocar neles, mas eles não se assustam, já estão acostumados com a visita, né, dos turistas. Mas a gente pode tirar fotos à vontade, eles vêm, ficam próximos da gente, mas a gente não pode tocar, é uma advertência que o guia nos faz assim que a gente pisa na Isla Martillo. Voltamos da Piguineira, ficamos mais um tempo ali na Estância Harberton, você pode aproveitar para almoçar e no final do dia a gente faz uma visita ao Museu Acatuchum, que é uma visita riquíssima em aprendizado, a gente conhece muito sobre a história da vida marinha da região. Esse passeio de navegação pelo Canal de Beagle mais a visita à Isla Martillo, ele dura um dia inteiro. E o segundo passeio dos arredores, que eu considero imperdível, é o passeio ao Parque Tierra del Fuego. Esse passeio ocupa apenas um período do dia, eu fui pela manhã, o trem sai da estação ferroviária de Ushuaia e entra pela reserva Tierra del Fuego, é um passeio bucólico, né, em meio a toda aquela reserva, em todo aquele bosque. A gente vai num trem feito a imitação do que era utilizado para transportar os presos na época do presídio, né, para o corte de madeira. Essa madeira era levada para abastecer a cidade, principalmente durante o inverno. E é um passeio bem gostoso, bem agradável. Você vai escutando no trem a história de como surgiu o Ushuaia, né, como era a vida dos presos. É bem interessante. No final do passeio de trem você ainda faz uma trilha pelo meio do bosque. Para fazer o passeio ao Parque Tierra del Fuego, se você quiser comprar com antecedência, pode ser comprado online, tá? Eu comprei, deixei o link lá no meu blog. Caso contrário, você também pode comprar lá quando já estiver na cidade. Bom, pessoal, essas são as informações mais importantes sobre minha viagem ao fim do mundo. Espero que sejam úteis para a preparação da sua viagem. Se quiser mais detalhes, vai lá no meu blog. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se gostaram, dá um like. No Instagram também postei muitas fotos lindas. E nos vemos no próximo. Tchau!